Olá, meus amigos, minhas amigas. Certamente vocês têm acompanhado nas notícias a respeito da greve dos Correios, né? E eu queria trazer uma pessoa aqui, um camarada meu, para falar a respeito disso. Ele é trabalhador dos Correios. E antes de vocês se preocuparem se a encomenda de vocês vai se atrasar ou não, é muito importante que nós entendamos qual é o contexto e quais são as pautas que esses trabalhadores estão reivindicando. Então, vou chamar meu colega aqui, meu camarada de trincheira, para se apresentar e falar um pouco mais a respeito disso. Bom dia, camaradas de todo o Brasil. Um salve para o camarada Bruno Canova, de Americana, e para todo o pessoal da RB. Meu nome é Jefferson, sou carteiro no interior de São Paulo. Sou militante do PSOL e da corrente Revolução Brasileira. No último dia 18, terça-feira, 18/8, nós, os trabalhadores dos Correios, iniciamos o nosso movimento grevista, uma luta aí contra a retirada de nossos direitos trabalhistas e contra a privatização da empresa. E é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. Esse modelo capitalista a gente tem observado muito nos discursos, sobretudo dos governos recentes, né, dos últimos 30 anos e principalmente neste que nós vivemos, com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia aí, de que o serviço público não funciona, né? Mas pouco se diz do porquê não funciona. Ou melhor dizendo, né, quais são os interesses por trás daqueles que fazem com que este serviço público não funcione. Então, pensando nisso, Correios, né, essa empresa gigantesca do Brasil, como um serviço público, qual é a situação verdadeira dos Correios hoje no Brasil, né? Qual é o contexto que a gente pode colocar os Correios e por que que vem se falando muito a respeito da questão da privatização e a quem interessa isso? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, né, que em contraposição ao que se tem dito nas redes sociais sobre os Correios, é que o Correio é uma empresa superavitária. Tá? Nos últimos 4 anos aí tem se registrado um lucro até alto. Tá? 2017 foi registrado um lucro de 667 milhões de reais, 2018 161, 2019 102 milhões e já no primeiro semestre desse ano também já foi registrado um lucro, superávit. Tá? O Correio é uma autarquia federal, tá? Então é sustentável, significa dizer que ela não recebe nenhum tipo de verba do governo federal. O Correio ele se sustenta com seus lucros e ainda repassa o excedente ao governo federal. São cerca de 100 mil funcionários presentes nos 26 estados do Brasil, em seus quase 5.570 municípios, tá? Integrando ao conjunto da nação os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos, comunidades ribeirinhas, pessoal que mora mais afastado no norte, e no nordeste, no interior do norte e do nordeste do Brasil. Maravilha, Jefferson, muito bem explicado, muito bem colocado, inclusive, né? E a respeito da condição dos trabalhadores, como é que vivem hoje vocês que trabalham nos Correios e quais foram as motivações que levaram vocês a deflagrarem essa que é uma das greves mais históricas, se não a histórica, né, de toda a categoria dos Correios? O motivo que levou os funcionários dos Correios a deflagrar essa greve nesse ano 2020 é o ataque massivo aí por parte da empresa, né, por parte da direção dos Correios, aos direitos dos trabalhadores. Tá? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que o trabalhador do Correio ele é CLTista, ou seja, ele trabalha com carteira assinada, como qualquer outro. Entretanto, o que rege o nosso plano de carreira é o nosso acordo coletivo de trabalho. Tá? Esse acordo vem sendo construído aí, ao longo dos últimos 30 anos através de negociações entre a direção da empresa e as apresentações dos funcionários. Né? Nesse acordo hoje constam 79 cláusulas. Tá? Vão dizer respeito aí ao nosso vale alimentação, às nossas férias, ao nosso plano de saúde, enfim, aos benefícios que nós conquistamos ao longo desses anos. E a empresa está impondo, sem negociação, sem diálogo algum com ninguém, né, nem mesmo com o TST, a retirada de 70 dessas 79 cláusulas. Isso aí vai impactar de maneira negativa a vida desses 100 mil funcionários. Tá? Eu vou lembrar aqui que a gente não está tirando privilégio de ninguém. Tá? O funcionário do Correio hoje é a classe mais mal paga, mais mal remunerada do funcionalismo público federal. A nossa média salarial é a menor do funcionalismo público federal. Tá? E é justamente esses trabalhadores que estão sendo prejudicados por esse ataque por parte da empresa. Tá? Isso aí a gente vai ver o porquê que está acontecendo. Quando a gente para refletir por que estão tirando direito de um trabalhador que já recebe tão pouco, estão tirando ainda mais desse trabalhador que já recebe tão pouco. Perfeitamente colocado, camarada. Inclusive em tempos que a gente ouve, né? Na verdade não é recente essa conversa. A conversa já é de longa data
mas que é sempre bom a gente afirmar, né? Em que muito se coloca nas costas do funcionalismo público o grande déficit econômico que a gente vê no Estado brasileiro. Quando, primeiramente, precisa separar o joio do trigo, né? O funcionalismo que a gente está falando, que a gente critica, na verdade é a alta casta do funcionalismo. São os grandes deputados, os juízes, os procuradores, os secretários e a grande quantidade de servidores comissionados. Este sim a gente pode colocar aí a crítica a valer. Agora, boa parte do funcionalismo é extremamente necessário para o funcionamento, mesmo que básico, do Estado brasileiro, como você bem colocou aqui, né? E certamente os trabalhadores dos Correios, como novamente você explica muito bem, né? Até porque sofre na pele, está na base das condições de trabalho mínimas, né? Já precarizadas do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Mas Jefferson, e a questão da privatização? O que vocês pensam a respeito? Qual é a sua visão a respeito? Vem se apresentando uma ideia, vem se construindo uma ideia de que o serviço privado ele supera muito em qualidade o serviço público, né? Quando a gente aplica essa teoria aos Correios, tudo fica muito controverso, porque os Correios é uma empresa que vem apresentando lucros gigantescos nos últimos anos. Nos últimos anos vem ganhando prêmios internacionais, tá? Inclusive esse ano ganhou o Postal Awards na Inglaterra, que é como se fosse o Oscar dos Correios, né? Considerado a melhor empresa de Correios público do mundo. É uma empresa que tem problemas, sim, como qualquer empresa que atende 220 milhões de pessoas num país de proporções continentais, como o Brasil, né? Mas que não pode ser desprezada, não pode ser generalizada como um serviço de má qualidade, né? A gente atua em todos os municípios brasileiros, na entrega de material didático, por exemplo, no Enem. Ano passado a gente teve aquela campanha de distribuição de kits para a TV digital, né? Não foi o Correio que fez, o Correio atua como banco em municípios onde não tem banco. Então promove uma integração das populações mais afastadas de uma maneira muito grande. Presta um serviço que é indispensável e que outras empresas privadas não vão prestar. Você acha que a FedEx vai se deslocar de algum lugar no Brasil para entregar a sua encomenda aqui, por exemplo, em Mariápolis, aqui, cidade próxima a minha aqui, de 3 mil funcionários, de 3 mil habitantes? Você acha que uma empresa multinacional, como a DHL, vai se deslocar de um grande centro para entregar material de extrema necessidade em comunidades ribeirinhas, vai colocar tudo num barco e fazer entregas no meio da Amazônia? Não vai. Esse é o papel do Correio. O papel do Correio é chegar aonde outras empresas não chegariam. É promover a integração de todos os brasileiros ao serviço público nacional. Né? E já não bastasse todo esse papel, é uma empresa lucrativa. Então, com mais de 350 anos de história, então é incalculável o valor que a nação já investiu no Correio. São mais de 350 anos de investimento. Não dá para dimensionar quanto dinheiro público já foi colocado no Correio. Então, vai privatizar o Correio por 1 bilhão? É pouco. Vai privatizar o Correio por 1 trilhão? É pouco. Já foi investido muito mais que isso na sua construção para se ter um nível elevado de serviço que a gente tem hoje, que é um serviço de qualidade, sim. Não adianta você citar o seu caso específico aí, porque minha carta chegou atrasada ou não, né? Isso aí é um reflexo do sucateamento da empresa, que não é culpa do funcionário, porque eu tenho absoluta certeza que todos os funcionários dos Correios fazem o melhor possível para o serviço ter qualidade em todo o território nacional. Então, isso é um reflexo já desse processo de sucateamento, né? Que é induzido, né, como a gente sabe, por forças econômicas que estão por trás do poder político brasileiro, tá? Na intenção de estar pegando as riquezas do povo brasileiro e partilhando entre seus 4, 5, 10 multimilionários aí de estimação. E é o caso específico que está acontecendo agora. A gente teve um crescimento gigantesco no e-commerce, né?
E só no período de pandemia foi um crescimento de 82%. Né? É um mercado de 61 bilhões de reais, que acaba caindo uma maior porcentagem na empresa de Correios, porque a gente faz esse serviço de maneira mais efetiva no Brasil. E as grandes multinacionais do ramo aí querem estar pegando esse mercado para si. Né? E para isso eles precisam destruir o Correio. Então é por isso que está acontecendo tudo isso, por isso que está sendo sucateado, por isso que os funcionários estão sendo penalizados, né? Para que a empresa seja destruída, para que essa fatia aí do e-commerce e dos serviços postais possam estar servindo a interesses privados em detrimento do povo brasileiro. Agora, camarada, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Né? A gente muito tem visto, infelizmente, por parte de camaradas, né, de companheiros da nossa trincheira aqui, que vão lá e ficam botando o dedo na ferida, falando, bem feito para os trabalhadores, né, porque apoiaram o impeachment da presidenta Dilma, porque apoiaram o golpe, porque são contra o Partido dos Trabalhadores, enfim. O que você pensa a respeito destes, que ao invés de ter uma solidariedade de classe, que ao meu ver, inclusive, deixaram de fazer o serviço, ou melhor, a tarefa de casa da militância, de se estudar a teoria política, o que você pensa a respeito desse tipo de comportamento? Esse ponto eu gostaria de tocar também, Bruno, sobre os trabalhadores aí que estão deslegitimando, uma tentativa de deslegitimar o nosso movimento, com base aí, com um julgamento tolo, pré-determinado, por uma foto de carteiros, de 5 carteiros, queimando a bandeira do PT em 2011, quando naquele ano aí então presidente Dilma Rousseff tomou uma medida que desagradou aqueles funcionários. Né? Primeiramente, o funcionário do Correio, ele não é doutor em ciências políticas. A gente passar no concurso dos Correios não nos confere automaticamente uma crítica leninista e uma percepção marxista da luta de classe da sociedade, enfim. São só trabalhadores, tá? Como quaisquer outros, né, dos 57 milhões que votaram no Bolsonaro. Né? Não foram os funcionários dos Correios que elegeram o Bolsonaro, foi o trabalhador brasileiro de maneira geral. Tá? E esse discursinho do eu avisei, do bem feito, tá? Ainda mais vindo desse pessoal que nunca fez uma greve na vida, né? Não agrega em nada. Tá? Somos nós, os funcionários dos Correios, aqueles lá que queimaram a bandeira, aqueles lá que gritaram mito naquele vídeo, né? E nós, do PSOL, e que está na militância aí há mais de 20 anos. Tá? Nós também estamos ombro a ombro com eles, né? Empreendendo a luta por direitos dos trabalhadores. Tá? São 98 mil funcionários, são 98 mil famílias, tá? Que vão ter um prejuízo na sua alimentação diária, para pagar seu aluguel, para viver, para ter um salário digno no fim do mês. Tá? E esse discurso do eu avisei, gente, desculpa, vocês deviam ter avisado lá na porta do Correio, deviam ter avisado em movimentos sindicais, deviam ter avisado formando grupos de estudo, deviam ter avisado formando grupos de debate, indo nas periferias atrás dos trabalhadores e explicando para eles como funciona o sistema de luta de classe, o sistema de exploração capitalista. Tá? Eu não vi ninguém fazendo isso nos Correios. Nós dos sindicatos tentamos apresentar uma ideia de como funciona, né, o sistema de exploração capitalista. É sempre um assunto muito delicado, muito complicado. Existe toda uma mídia corporativista gigantesca por trás, desfazendo todo o nosso trabalho todos os dias, né, nos jornais, revistas, jornais televisivos, enfim. E agora é o momento da luta. Agora esses trabalhadores aí, muitos que foram iludidos por Bolsonaro e outros não, estão nas ruas travando a batalha contra ele, travando a batalha pela dignidade do trabalhador. Né? E acredito que agora seria o momento das organizações e pessoas que se dizem de esquerda tá somando essa luta, tá engendrando esse enfrentamento. Tá? Nós estamos colocando a luta de classe embrulhada para presente no seu colo. Tá? Aí você que vai ver o que você vai fazer. Você vai ficar batendo palminha, chamando o trabalhador de gado, ou vai pro enfrentamento e pôr na prática aquilo tudo que se fala tanto. Né? Bruno, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu apoio à luta dos trabalhadores dos Correios. Tamo junto. Revolução Brasileira. Um abraço. Sensacional, meu camarada. E eu que agradeço muito pela atenção e pela disposição que você teve de gravar esses vídeos pra gente, essas respostas.
justamente para a gente desmistificar o tanto que existe de névoa muito bem intencionada por parte da mídia, por parte da burguesia, por parte desses que estão realmente interessados em privatizar, em sucatear o serviço público e continuar precarizando cada vez mais a condição do trabalhador brasileiro. Então, muito obrigado, Jefferson, pelas suas respostas, pelos seus comentários, suas colocações foram extremamente pertinentes, né, para esse momento, e a convocação nossa aqui é a mesma, meus camaradas, né? Somemos essa luta, vamos nos solidarizar com os trabalhadores dos Correios, e antes da gente ficar se preocupando se a nossa encomenda, nosso produto no Mercado Livre, nossa encomendinha que vem lá da China, que vem lá não sei de onde, que vocês estão encomendando pela internet aí do e-commerce, vamos pensar nesses trabalhadores, né? Da mesma forma que a gente pensou nos entregadores, os trabalhadores dos Correios são cada vez mais imprescindíveis para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência, né? Para a nossa civilidade, vamos assim dizer, né? Para o nosso convívio humano. Então, força na luta, camaradas, estamos juntos nessa greve e vamos aí aprender com as lições que a história nos deixa, né? Tamo junto.